Olá, bem-vindos a mais uma edição do canal Ana Explica. Esta edição é dedicada à economia. Vamos falar sobre o investimento direto estrangeiro em Portugal. Segunda parte. Em Portugal, todos os investidores estrangeiros, independentemente da escala ou dimensão do projeto, têm que contactar a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Esta é a entidade que acompanha e orienta o investidor até outros organismos do Estado português e até que por fim se materialize o investimento e produza efeitos. Tomemos como exemplo a renegociação da dívida do Brasil, que em 1994, com esta renegociação, conseguiu reduzir o serviço da dívida e assim libertar capitais próprios para investimentos no setor produtivo e atrair investimento estrangeiro. Portugal beneficiaria a prazo de idênticas vantagens se optasse seguir pela mesma via. Uma visão histórica. No período de 1800 a 1850. Este período pode ser dividido em dois momentos diferentes. Até à segunda metade do século XIX, Portugal beneficia de um clima externo favorável à entrada de capital estrangeiro. Este momento é interrompido pela Primeira Grande Guerra. Até então, o reforço da legislação que protegia a propriedade privada e proibia a confiscação arbitrária de bens estimularia a chegada de capitais estrangeiros. A adoção do padrão ouro, com câmbios fixos e sem barreiras à circulação de capitais, daria também um impulso decisivo à entrada de capitais estrangeiros durante esse período. O investimento estrangeiro a partir de 1850. Este é um período onde a dívida pública assume um papel central na entrada de investimento estrangeiro. Logo no início deste período são contraídos dois grandes empréstimos exteriores, que juntos ultrapassavam 40% do PIB em 1891. Ainda que não existam estatísticas, há razões para crer que as outras formas de investimento estrangeiro direto, dominantes no período anterior, sofrem uma grande redução e são largamente inferiores ao montante de dívida pública desta época, onde a maior parte do investimento estrangeiro recaiu nos setores de recursos naturais e serviços, tendo o setor industrial sido delegado para segundo plano. Um dos maiores investidores estrangeiros de então era o Reino Unido, especialmente na região produtora do vinho do Porto. A presença de empresas estrangeiras na área das minas também é significativa. O mesmo sucedeu, ainda que em menor escala, nos transportes ferroviários e nos portos. Contudo, se compararmos o investimento estrangeiro realizado então em Portugal com o que recaía sobre outros países, nomeadamente a Espanha e a Itália, verificamos valores bem diminutos. A exceção era o setor dos seguros, que efetivamente, até à Grande Guerra, concentrou o essencial do investimento estrangeiro em Portugal. O investimento industrial era relativamente fraco, tendo entre 1890 e 1914 representado pouco menos de 25% do total. Depois de 1892, o investimento externo, através da compra de títulos de dívida pública portuguesa, parou quase por completo. Tal estancamento resultou da crise da dívida pública de 1891 e 1892, provocada pelo aumento do serviço da dívida e da queda abrupta das remessas de imigrantes. A situação seria agravada com o ultimato inglês de 1890, que repele um dos maiores investidores estrangeiros e que descredibiliza o país entre as nações europeias. Em consequência, Portugal sai do padrão ouro e declara o fim do pagamento do serviço da dívida. A situação de facto insustentável. O país tinha uma das maiores dívidas externas do mundo, per capita, ultrapassada apenas pela França. A consequência sobre o fluxo de capitais estrangeiros foi imediata. Durante as décadas seguintes, o afluxo de capitais estrangeiros seria sempre pouco representativo,
apesar de não se ter verificado a fuga de capitais que poderia realmente ter ocorrido nestas circunstâncias. Após o golpe militar de 1926, cai a Primeira República e ascende ao poder o regime do chamado Estado Novo. A elevada inflação da Grande Guerra, a crise da falta de bens essenciais estiveram na razão direta do golpe. A República, em 1925, conseguiu travar a inflação e a desvalorização do escudo, mas havia ainda então um pesado déficit público a níveis insustentáveis. A ditadura militar inaugura um programa de nacionalismo económico, reforçando a proteção aduaneira e controlando os fluxos de investimento estrangeiro, que tratava com grande suspeição. A Grande Depressão de 1929 e 1932. Durante este período de grave crise mundial, muitos investidores optaram por repatriar os seus capitais. Em consequência, o investimento estrangeiro caiu para níveis prestigiais. A atitude protecionista e intervencionista do regime aprofundou esse declínio. Em 1931 é aprovada a primeira lei sobre o condicionamento industrial, que deixava dependente de autorizações governamentais a abertura de novas indústrias, constituindo-se assim uma barreira efetiva ao investimento estrangeiro. Inicialmente provisória, enquanto durasse a crise, haveria de acabar por se tornar definitiva a partir de 1937. Em 1943 era promulgada a Lei de Nacionalização de Capitais, que reservava aos investidores portugueses os investimentos em determinados setores estratégicos, como os serviços públicos ou bens do domínio público, defesa nacional e outras áreas estratégicas não especificadas. Obrigava também a que todas as empresas tivessem pelo menos 60% do seu capital social em mãos nacionais. Mais tarde, uma lei de 1956 levaria o protecionismo ainda mais longe, ao proibir explicitamente a transferência de capitais nacionais para estrangeiros. A partir da década de 60 dá-se a desmontagem gradual dos sistemas de controle dos fluxos de capitais nas economias dos países desenvolvidos. Portugal acompanhou este movimento e liberalizou sensivelmente a circulação de capitais. Em 1962 continuava a existir a necessidade de obter autorização prévia à entrada de capitais externos, mas moviam-se por força de lei as limitações ao investimento estrangeiro nos setores acima listados. Portugal recebe ajuda do Plano Marshall em 1949 e adere à União Europeia de Pagamentos em 1950 e mais tarde à EFTA em 1959. Junta-se ao FMI no ano seguinte. Apesar da maior abertura, o regime mantém uma postura fortemente intervencionista, que dissuadia muitos investidores estrangeiros. A partir de 1965, aprovam-se leis que liberalizam parcialmente a importação de capitais, ainda que mantenha mecanismos de fiscalização sobre esses capitais e de preferência para com o capital nacional.